Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 790 e vamos falar sobre civilização. Vamos lá? 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Por que para algumas pessoas a civilização é um retrocesso, né? É uma decadência da humanidade? Porque se nós observarmos civilizações menos civilizadas, vamos chamar assim, então uma tribo indígena, por exemplo, ela preserva o meio ambiente, ela é comunista, né? É até estranho dizer isso. Mas o que significa isso? De comunidade, de compartilhar. Então, todos por todos. Então, a aldeia tem seus líderes, né? O pajé e o cacique, que um é líder religioso, o outro é o líder administrativo, mas todos trabalham por todos. O alimento é compartilhado, eles preservam a natureza. Então, quando nós observamos uma tribo indígena e depois observamos uma grande cidade, nós temos essa sensação de que o homem não evoluiu, ao contrário, porque ele destrói os rios, ele polui o ar, o egoísmo impera, né? Cada um por si, e se eu puder levar vantagem, eu levo. É isso que a gente vê nas grandes cidades. Então, tem uma ideia de que a civilização trouxe retrocesso nos relacionamentos. Mas a realidade é que nós vamos evoluir a partir das nossas intenções, da nossa vontade, quando agirmos como as tribos indígenas agem, de se preocupar com o nosso semelhante, de preservar o meio ambiente, mas conscientes de já ter passado pelas provas da ganância, do egoísmo, do orgulho. Então, é um processo. Por isso que a resposta é assim: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Para que nós sejamos espíritos perfeitos, é preciso que passemos por todas as etapas. Então, não vai dar saltos. Deixamos de ser inocentes como os índios e passamos a ser orgulhosos como civilizados. E amanhã seremos pessoas amorosas por já ter experimentado as paixões e decidirmos agir de igualdade para com o nosso semelhante. É tudo um processo evolutivo. Demora? Demora, porque depende de cada um. Mas nós podemos colocar em prática essa fraternidade, esse amor ao próximo, dentro da nossa comunidade, na nossa família, aos poucos, dando o exemplo de como é agradável viver em harmonia com o semelhante, mesmo com aqueles que não pensam igual a nós. 790A. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Como eu disse, não dá para pular etapas. Para deixarmos de ser orgulhosos, nós temos que vivenciar as consequências do orgulho. E aí, por escolha, deixaremos de ser. Então, a obra de Deus é perfeita. Ela vai nos oferecendo de acordo com as nossas necessidades. Não podemos pular etapas. 791. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então, nós vamos chegar lá, né? Aos poucos. Nós já vemos alguns sinais na nossa civilização, né? A preocupação com o meio ambiente, o reflorestamento, são todas atitudes de preservação. Por quê? Conseguimos perceber que destruindo a casa, morre o habitante, né? Então, nós temos que preservar a terra. E para preservar é preciso vencer a ganância. Então, vamos despejar todos os nossos dejetos industriais e urbanos no rio. Matamos o rio. Aí nós percebemos que esse rio está fazendo falta. Então, a tecnologia vai nos ajudar a furar o rio. Hoje não se faz isso não por falta de conhecimento, mas por
interesses financeiros, né? Dá para despoluir o Tietê lá na capital? Dá. O que precisa? Dinheiro. Colocar filtros nas indústrias, limpar a calha do rio, porque ele nasce puro. Quem vê a nascente do Tietê nas proximidades da cidade de São Paulo, não acredita que aquele rio que nasce límpido, translúcido, se torna no esgoto a céu aberto, que é o Tietê que passa pela região urbana. E quando ele chega aqui na nossa região, ele já está regenerado. Então é possível limpá-lo, é possível corrigir, mas tem que vencer a ganância, né? Quando a água for mais importante que o dinheiro, então vão se preservar a água. Aos poucos, devagar, sempre pela lei de causa e efeito, nós vamos aprendendo o que precisamos fazer para sermos mais felizes. 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão preparados nem dispostos a alcançar esse bem. É o que eu disse. Ainda vivemos sob o jugo das paixões. O orgulho faz com que algumas pessoas se achem melhores do que as outras. A ambição, a ganância, faz com que as pessoas ajam de forma o egoísmo, né? A se privilegiar em detrimento de outros, e ele não se importa com os outros. Egoísta é aquele que tem seus interesses satisfeitos, independente das consequências. Então, quando nós formos vencendo essas paixões, nossa civilização será melhor. 792A. Não será também porque, criando novas necessidades, a civilização desperta paixões novas? Sim, e também porque nem todas as faculdades do espírito progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podereis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Tudo tem o seu tempo. Nós vamos pela lei de causa e efeito. Esse é muito importante. Então, o político que hoje é corrupto, ele não se importa com a população, ele se importa consigo mesmo, vai construir grandes fortunas, vai desencarnar, encontrar as consequências dos seus erros e ele retorna mais honesto. Na próxima encarnação, ele vai evitar a corrupção, porque foram amargos os frutos colhidos pelas suas atitudes. Então, a lei de causa e efeito vai nos ensinando o que não é bom para nós. E nós vamos mudando. Só que isso demanda tempo, porque tem que ter muita força de vontade para realizar. Né? 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os habitantes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagram nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro,
onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra a força, contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Então nós entendemos que a civilização evolui cientificamente pela ganância. Então, investimentos em tecnologia, invenções modernas que vão mudando o nosso cotidiano, mas com o objetivo de tornar pessoas mais ricas. Não é? As empresas lançam produtos novos, sempre melhores, para que você compre-os. E isso gere riqueza, faça movimentar a economia. Então, o objetivo ainda é esse, pelo momento em que nós vivemos. Mas vai chegar o tempo em que o orgulho vai ser substituído pela humildade. E cada um sendo capaz de reconhecer-se com suas imperfeições e com suas potencialidades, terão o prazer de realizar pelo benefício de todos. Então, essa sociedade, ela não vai ter essas características que o Kardec comentou aqui, de boa vontade, de um ajudar o outro, de não ter a necessidade do ganho para oferecer um serviço melhor. Então, o bom profissional realiza a sua tarefa por amor à tarefa. E o prazer e a recompensa que ele tem não é a riqueza material, mas a satisfação daqueles que consomem o seu produto. Isso leva um tempo ainda para acontecer, porque, como eu disse na questão anterior, nós ainda estamos sob o jugo das paixões. O egoísmo, o orgulho, a vaidade ainda imperam nas nossas decisões. E a maioria das nossas atitudes são para nos tornarmos pessoas estáveis, ou buscar riqueza, ou reconhecimento. Às vezes, pessoas desprovidas de recursos financeiros vivem de uma forma degradante porque outras pessoas que têm um excesso dos recursos financeiros não olham para elas, se vê superior a elas e acha que pobre tem que ser assim mesmo. Tinha até um personagem do Chico Anísio, né, que era um político que falava isso. Então, nós precisamos começar a nos conscientizar que a evolução ela é individual. À medida em que nós vamos vencendo essas paixões, nós vamos construindo uma sociedade melhor. E quando muitos tiverem essa certeza de que o trabalho não é um instrumento para a riqueza, e sim um meio de satisfação pessoal, em que nós podemos realizar em benefício do próximo, aí nós teremos uma vida melhor, uma sociedade mais harmônica, mais justa. Muito bem, nós vamos parando por aqui. Na próxima semana, nós vamos retomar a partir da questão 794, progresso da legislação humana. Vamos à prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que tenhamos a confiança, o consolo de que o futuro será sempre melhor, porque estamos sob a vossa governança e é uma governança de amor, de misericórdia, de justiça. Com essa convicção que nos esforcemos para combater em nós aquilo que ainda nos impede de sermos pessoas felizes. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.